ele e Bidon ficaram extremamente sobrecarregados. Até porque o Cruzeiro metendo velocidade, ganhando meio de campo, tendo bola, Mateuzinho e Hugo praticamente não conseguiam sair. Quando saíam também não tinham opções, porque quando o Mateuzinho saía, ao invés de ter um Bidon, um Carrilho do lado ou do outro lado a mesma coisa, não tinha. Tinha um buraco, faltava jogador. Por que faltava jogador? Porque tinha 3 zagueiros e o Ranieri, faltava um jogador no meio de campo. E tinha dificuldade do outro lado, porque o outro lado não tinha uma válvula de escape como o Bidu vem sendo. Conclusão, o Corinthians perdeu completamente a posse de bola, completamente a força e a estratégia para fazer a transição. Então o Corinthians não retia, não tinha posse de bola, ficava pouco tempo com a bola, rapidamente perdia essa bola, os jogadores do Cruzeiro sobravam na marcação. Quase sempre chegavam em 2 jogadores, em qualquer jogador do Corinthians. O Roberto pegava a bola, tinha praticamente 2 em cima, o Galo pegava a bola, vinha um, já vinha outro na cobertura. Eles estavam sobrando. No meu entendimento, cabia ao Dorival perceber isso logo de cara. Deu 25 minutos, deu 30 minutos. A situação estava muito complicada. Muda o time. Não precisa esperar até o intervalo, porque estava trágico. A derrota estratégica do Corinthians era muito clara e óbvia. Não precisava esperar até o intervalo, no meu entendimento. Sai barato 1-0, bem barato 1-0 para o Cruzeiro no intervalo. Ele muda 3 jogadores, abre mão da linha de 3, faz linha de 4. O Corinthians ganha Bidon e Carrilho para sair na armação, para ter o Garro também com suporte, Vitinho, Yuri Alberto. Até esqueci quem que é o outro jogador, mas enfim, ele volta num sistema mais parecido com um 4-4-2 ou às vezes um 4-3-3, com jogadores mais técnicos, linha de 4 atrás. A questão é, o Corinthians toma um segundo gol com 3 minutos do segundo tempo. Aí é complicado, né? A bola desvia no Tchoca, o Caio Jorge sobra pro Caio Jorge, que bate, passa embaixo do Felipe Longo. Aliás, eu não acho que o Felipe Longo falhou em nenhum gol, tá? Ele pega uma bola cara a cara com o Caio Jorge no segundo tempo, ele faz uma defesaça antes do primeiro gol, a bola do Caio Jorge passou embaixo dele, mas ele tá muito perto do cara, difícil, e o chute do Arroio, aonde foi também, poderia ter defendido, poderia, mas não é uma falha. Então assim, eu não vi falha do Felipe Longo, sinceramente eu vi muita gente falando sobre isso, não é o meu caso, não penso assim. E enfim, o Corinthians toma o segundo gol, depois que toma o segundo gol, vem o terceiro gol do Arroio num passe errado do Hugo, o Hugo erra o passe, o Carrilho perde a dividida, em 10 segundos a bola tá dentro do gol do Corinthians. O Corinthians tá completamente desmontado, e aí o terceiro gol já é uma questão anímica, né? Essa coisa de estar desconcentrado, de não estar bem, da falta da precisão. O Corinthians toma o terceiro gol e o Martínez consegue tirar as atenções só do placar e do jogo, da atuação e do Dorival para trazer para ele, porque o cara entra aos 20 do segundo tempo, imediatamente ao segundo gol ou ao terceiro gol do Cruzeiro, e ele consegue 17 minutos depois ser expulso num lance sem bola, em que ele vai com o cotovelo no cara. Pra quê? Pra quê? Sem explicação nenhuma, sem motivo nenhum. É pra, de novo, né? Ele gosta de fazer isso. E o corintiano muitas vezes bateu palma para isso, né? Pelas provocações que ele fez contra o Palmeiras, conseguiu lá que gerasse a expulsão, como ele conseguiu contra o Santos, mas não dá para um jogador que ganha o que ele ganha, que veste a camisa do Corinthians para jogar no meio de campo, não dá para um jogador se sustentar nisso. Ele tem que jogar bola. Aliás, ele tem que primeiro jogar bola e ter essa segunda qualidade de ter o discernimento de conseguir provocar o adversário sem causar prejuízo ao seu time. Não é nada disso que acontece. O Martínez agrega muito pouco com bola, é um jogador fraquíssimo, limitadíssimo, que tem um salário muito alto e que não tem temperamento controlado nenhum. É um cara que pode te ajudar numa situação como aconteceu com o Palmeiras e o Santos, ou pode te prejudicar muitas vezes. Afinal, ele tem 4 expulsões no campeonato, ele tem pênaltis cometidos no campeonato, ele tem 2 expulsões em 18 dias. Vocês já sabem que é importante eu reforçar, porque muita gente faz como eu fiz quase a vida inteira. Assiste os vídeos no YouTube e esquece de dar essa moral e dessa força do like, do comentário, do compartilhamento, da inscrição. Eu sei como é que é, mas aprendi que é importante pra gente que produz conteúdo do lado de cá e por isso fica esse lembrete pra vocês, tá bom? Bora lá pras informações. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, 4 horas da tarde, ou seja, antes dessa votação que vai acontecer no Corinthians, um conselho deliberativo do Corinthians. Eu já te adianto, se você está assistindo esse vídeo após o resultado dessa votação, dessa reunião no conselho deliberativo, eu informei aqui lá atrás que corre-se um risco da reforma do estatuto ser concluída apenas no ano que vem. Acredito que nessa votação de segunda-feira só teremos debatido alguns assuntos como fiel torcedor com direito a voto, mais uma ou 2 pautas. As questões estruturais que mexem de fato com privilégios, conceitos e regras para funcionários e conselheiros do Corinthians, provavelmente só no ano que vem. Vamos aguardar o que vai sair dessa reunião dessa segunda-feira. Além disso,
Corinthians vai pegar o Botafogo. Eu tô em BH, esse aqui é um quarto do hotel que eu tô aqui em BH, acompanhei Corinthians e Cruzeiro aqui no Mineirão. O Corinthians agora aguarda o Memphis Depay, aguarda o Hugo Souza, aguarda o Maicon, tem o Martínez expulso mais uma vez, e não sei se aguarda tanto o Martínez, enfim, falei muito sobre isso no pós-jogo do Salazar, assista, mas uma sequência para o Corinthians aí que pode mudar o rumo para 2026. Afinal, dia 10 de dezembro, o time abre a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, aqui em BH, no Mineirão, novamente. E vamos ver o que vai acontecer nessa semifinal, porque ela pode ser determinante, inclusive, para o futuro de Dorival Júnior. E agora vem a informação mais importante deste vídeo que eu quero passar para vocês de uma maneira muito clara, sem sensacionalismo, porque aqui não há interesse, aqui é uma questão profissional, apenas de informação para vocês. O que eu apurei? É o seguinte: o Tite foi procurado pelo Corinthians em abril, acertou com o Corinthians e deu para trás, recuou na decisão de acertar com o Corinthians por causa de uma questão pessoal, foi cuidar da saúde mental dele. Recentemente, a coisa aí de uma semana ou até menos, agora em novembro, finalzinho de novembro, o Tite anunciou que está de volta, está disponível, está no mercado. Qual que é a situação? Dorival Júnior, ele tem crédito com essa diretoria. A diretoria não trata o Dorival Júnior como um suprassumo, nada disso, mas gosta do trabalho dele e entende que o Dorival Júnior muitas vezes tira leite de pedra por causa das inúmeras lesões aí que atrapalharam. Ele começou a ter, por exemplo, Garro, Memphis e Yuri só agora no final da temporada, mesmo assim com dificuldade e tudo mais. Porém, a cobrança nesse sentido. O Dorival já passou por um momento desse, em que chegou para uma partida precisando vencer, precisando dar uma resposta, senão corria o risco de ser demitido, e ele conseguiu naquele momento dar uma resposta, o time reagiu e ele ficou no cargo, ganhou moral e tudo mais. A situação agora é complicada, porque o Tite é uma baita de uma sombra, certo? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o Corinthians tentou o Tite em abril. O que eu tenho de informações para vocês é: esta Copa do Brasil será provavelmente um divisor de águas para o Dorival Júnior. O time vem mal no Campeonato Brasileiro, acabou tropeçando em jogos que ninguém imaginava. O Corinthians tropeçou 2 jogos seguidos, um deles contra o Ceará dentro da Neoquímica Arena. Depois ele reage contra o São Paulo, mas novamente perde bizonhamente, vergonhosamente para o Cruzeiro. Maneira como perdeu para o Cruzeiro chamou muita atenção. E são 3 derrotas nos últimos 4 jogos, no momento que todo mundo imaginou que o Corinthians poderia engrenar uma sequência, principalmente para os jogos dentro de casa, né? O Corinthians pegou o Red Bull Bragantino, o Corinthians pegou o Ceará, não venceu nenhum dos dois, pelo contrário, perdeu para os dois, inclusive para o Ceará dentro de casa. Ele responde contra o São Paulo, mas perde 3-0 para o Cruzeiro de maneira vergonhosa. Tudo isso fez a diretoria, né, dar aquela repensada no trabalho, reavaliada, olha com mais calma. Poxa, quando a gente imaginou que iria engrenar, poderia pegar uma vaga Libertadores via Brasileirão sem depender de um título da Copa do Brasil, isso não aconteceu. O Corinthians vai para a semifinal da Copa do Brasil com o Dorival precisando dar uma resposta, precisando mostrar futebol e resultado. Imaginemos, o Corinthians passa para a final e bate campeão da Copa do Brasil. Isso vai significar, muito provavelmente, a manutenção do Dorival Júnior, que tem contrato até o final de 2026. Sabe, agora no Corinthians, velho, no Corinthians é outra, né, velho? Não dá pra gente ficar aí, né, citando, como é que chama aí o Zé Ruela aí? Marcos Braz, entendeu? Não aguenta um tapa. Marcos Braz, tu não aguenta um tapa, meu irmão. Por isso que tu mordeu a virilha do cara. Por que eu tô brigando com o Marcos Braz, né? Não fez nada pra gente. Acho que eu sou louco mesmo. E ainda é soberbo, não é verdade, Everton? Falou que o Real Madrid pode esperar, entendeu? Vamos lá, velho. Vamos falar do Corinthians, hein? Tenho notícia pra dar pra vocês. Deixa eu até escrever aqui, tá? Que o José Martínez, né? José Martínez, tá? Tem tudo pra ser punido hoje. E me surpreendeu, mas eu vou explicar pra vocês o pensamento, tá? O pensamento aí de todos lá, tá? Ó, José Martínez deve ser punido hoje, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar essa situação para vocês. Gente, vai deixando o like, beleza? Para nos ajudar. Olha só. Conversei com uma fonte hoje logo cedo. Uma fonte muito importante. E ela me disse que na reapresentação do elenco hoje corintiano, no CT Joaquim Grava, o treino vai ser à tarde, tá? O Corinthians pegou folga aí na segunda-feira, né? E vai se reapresentar na tarde desta terça-feira.
E essa fonte me falou que certamente o José Martínez será punido. E não está descartado o afastamento do jogador. Não está definido o afastamento, tá? Uma punição ele vai ter. E eu senti que não vai ser aquela punição para inglês ver, tá? Se realmente anunciarem uma multa, eu acredito que essa multa vai rolar. Agora, pode inclusive acontecer um afastamento. Eu torço, sinceramente, de coração. Eu não desejo mal de ninguém, não. Mas eu acho que na vida a gente tem que entender que nós temos direitos e deveres nessa vida e que nós temos que ser responsáveis. Então não estou aqui desejando mal para ninguém. Eu só acho que uma pessoa, se ela fez algo de errado, ela tem que pagar por isso. E o José Martínez já cansou. Ele foi expulso num período aí de 18 dias 2 vezes. Isso O cachorro tá causando aqui, velho. Tá louco? Caramba, que louco, velho. Vocês ouviram? É que eu tô usando um anti-ruído aqui. Não sei se deu pra vocês ouvirem. Então, velho, agora a gente precisa entender uma coisa, tá? A gente precisa entender uma coisa. O José Martínez, ele fez algo que ele merece a punição, entendeu? Ele merece ser punido. Então, o que vai acontecer? Hoje à tarde, antes da reunião do Dorival Júnior, do executivo de futebol Fabinho Soldado e do José Martínez, vai haver uma reunião entre eles sem o jogador, sem a presença do venezuelano. Nessa reunião, eles vão definir, né, qual será a punição para o venezuelano. E depois, em seguida, vai haver uma reunião, uma conversa, né, entre Dorival Júnior, Fabinho Soldado, né, não sei se o Osmar Stabile vai estar presente, ou, enfim, uma cúpula ali, né, corintiana, para definir a punição do jogador. E repito, tá? Não será surpresa se ele for afastado, mas ainda não está definido o afastamento do jogador, que eu acho que teria que ser essa a punição, sabe? Para mim, chega, meu irmão. E aí, conversando com pessoas lá dentro, chegamos a um denominador comum, tá? Eu quero que vocês entendam bem, minha opinião, tá? E quem me conhece sabe. Sabe por que o Martínez fez isso? Sabe por quê? Porque nós não temos elenco. O Corinthians vive uma doença hoje, uma síndrome, né? Uma síndrome de sem sombra. Já ouviu falar na síndrome sem sombra? A síndrome do acomodado, a síndrome do dono. Cada jogador titular do Corinthians se acha o dono da posição e se acha no direito de fazer o que bem entender. Por quê? Porque não há, né, uma disputa de posições hoje no Corinthians. Preste atenção no que eu vou dizer. Os jogadores do Corinthians, tá? Os jogadores do Corinthians, isso foi uma conclusão que eu cheguei conversando com fontes importantes do Corinthians, né? E fique aí, eu não vou falar se é opinião minha ou opinião de alguém lá de dentro importante. Você tira a sua conclusão, você que me conhece sabe do que eu estou falando. O Martínez fez isso porque no Corinthians existe essa síndrome de dono de posição, tá? A gente sofre com isso. A gente sofre muito com isso hoje. E a gente vai continuar sofrendo. O Martínez só fez isso porque ele sabe que não tem sombra. Ele sabe que não tem elenco, tá? Como o Garro não joga nada e muitas vezes quer, eu preciso me recuperar mais, não vou voltar agora. O Yuri Alberto já fez isso, não vou voltar agora. O Memphis, eu não vou voltar agora. Entendeu? O Mateuzinho também tem esse problema. Por quê? Porque não tem sombra. Então, um elenco ruim, um elenco fraco, tá? Que o Corinthians tem, faz com que os jogadores tomem esse tipo de atitude, porque os caras se acham donos do clube, são malandros, entre aspas, né? Malandros, falando com carinho, vocês são malandros, né? Com carinho, hein? Com carinho, ó, mansinho, jeitinho carinhoso. Vocês são malandros, e entre aspas também, entendeu? Então, velho, a situação no Corinthians hoje, ela... Que é isso, velho? Que é isso? A situação no Corinthians hoje, ela se encontra dessa forma, entendeu? Ela se encontra dessa forma, tá? Deixa eu tomar meu café aqui. Pô, quase fui atacado pela rede, a natureza quer me pegar. Então, velho, por isso que joga quando quer, Samir. Exatamente, entendeu? Tá? Exatamente. Por isso que eles jogam quando querem, né? Tomar uma aguinha aqui agora, né? Já tomei um café aqui.